Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui hoje, retornando, né? Nesse ano, é o primeiro dia que eu estou vindo aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu coloquei essa música quando eu estava pensando no tema, porque aqui nós temos basicamente 1.500 anos de distância de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor. Mais ou menos 1.500 anos depois, Luís de Camões, 1560, por aí. Em 1989, alguém juntou esses dois conceitos do que seria esse amor maior e criou essa música que eu coloquei aqui, que é o Legião Urbana. Nosso tema de hoje, vou apagar a luz aqui para a gente fazer a nossa palestra, para a gente fazer a nossa prece. Nosso tema é obediência construtiva, que está lá no Vinha de Luz, que é uma mensagem do Emmanuel, no capítulo 126. Vamos então nos prepararmos para esse nosso momento de reflexão, de estudo, de boas emoções, de boas vibrações. Como eu estou me sentindo hoje? Realmente emocionado, nem sei porquê, mas eu sei que é bom. Então vamos respirar bem profundo, bem suave. Vamos sentindo no nosso coração esta presença divina, amorosa do nosso Mestre, do nosso anjo da guarda, desses amigos, desses mentores espirituais. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, essas reflexões, esses aprendizados através do Evangelho que o nosso Mestre nos deixou e de todos esses emissários, como nós vamos trazer um pouquinho hoje, também sobre o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que a força, que a energia dele esteja aqui conosco, alimentando o nosso coração, ampliando a nossa percepção, a nossa compreensão mental e também a nossa confiança nesse Pai de amor e bondade, nesse nosso irmão maior, nesse Cristo, que está conosco em todos os momentos. Que assim seja. Então, como sempre eu digo, todas as palavras, as frases que o Emmanuel nos traz, nos coloca, elas têm sempre um sentido. Dá para a gente olhar para esse tema, obediência construtiva, começando sempre de um paradigma que eu considero fundamental, que é o paradigma de quem somos nós. Somos espíritos tendo um corpo, tendo uma vida na matéria. Então, se nós pudermos olhar para as lições do Evangelho, seja nas palavras que estão transcritas como sendo de Jesus ou dos evangelistas, ou do próprio Paulo, que é um dos grandes divulgadores do Evangelho, talvez se não fora Paulo, nós não estaríamos aqui hoje tendo a oportunidade de vivenciar esse Evangelho. Como eu sempre digo também, o Evangelho não é algo que é para ser dito aos outros. O Evangelho é algo para ser experienciado em nós, na nossa vida, na nossa experiência. Então, eu acho que se a gente tiver esses dois paradigmas de que Jesus veio e exemplificou o que é viver a vida material sendo espírito,
né, de por que nós estamos aqui nessa experiência. E se nós compreendermos que esse evangelho fala das coisas do hoje, porque senão ele vai ficar muito distante da nossa vida, ele vai ficar muito mais como um conjunto de histórias para alguns que repetem isso para os outros, né? Repetem nas pregações, na televisão, e que a gente precisa, no fundo, vivenciar essa história. O que essa história, o que esta passagem pode modificar o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações no presente. Então, vamos pensar sobre esse ponto de vista e tentar encontrar na profundidade das palavras aqui do Emmanuel esse nosso caminho para ser aplicado no dia de hoje. Sempre esses livros Fonte Viva, Caminho, Verdade, Vida, eles começam com um trechinho do Evangelho. Isso aqui está lá na carta de Paulo aos Efésios, que está lá no seu capítulo 4, no versículo 1, que diz assim, palavras do apóstolo. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Às vezes, nesse tempo verbal que está colocado, fica até difícil a gente compreender, até do ponto de vista mesmo do português, sem contar que isso foi escrito lá em aramaico, em hebraico, depois isso foi traduzido para o grego, depois foi traduzido para o latim, depois isso foi traduzido para o inglês, para o português, e aí a gente vai ter algumas dificuldades. Mas eu acho que dá para a gente não perder a essência, principalmente com a explicação que o Emmanuel traz. Então veja o que o apóstolo diz aqui, ó. E assim eu peço a vocês, eu vos rogo, ele está dizendo dele, o preso do Senhor. Então aqui a gente já pode começar, e o Emmanuel vai discutir isso aqui no texto, que o apóstolo Paulo está se colocando como alguém que é prisioneiro do Senhor, né? E aí a gente pode, inclusive, poder trabalhar um pouquinho aqui o que seria esse conceito de prisão versus liberdade. Talvez você possa pensar aí, o que é prisão para você? Porque normalmente, do ponto de vista espiritual, aquilo que às vezes é prisão, como Paulo disse aqui, na verdade, para ele era júbilo, para ele era alegria, para ele era felicidade. Não sei se todos conhecem a história desse apóstolo, que é muito conhecida e dentro da literatura espírita, talvez um dos maiores obras, eu até peguei lá na livraria, chama-se Paulo Estevão, porque ele era Saulo, ele era um grande, vamos dizer assim, ele era a grande promessa que o Sinédrio tinha. Ele estava sendo preparado para assumir o papel de sumo sacerdote, que naquela época era a figura que representava a mais alta hierarquia do ponto de vista do judiciário, do ponto de vista do poder legislativo e do poder executivo. Só que eles estavam, claro, sob o jugo do Império Romano. Então, ele tinha tudo do ponto de vista do que era a matéria, ele tinha admiração, ele tinha aplauso, ele tinha o reconhecimento daquele homem do mundo, daquele homem da posse, daquele homem do poder. E ele era realmente um espírito de muita fibra. Por quê? Porque sendo ele, esse indivíduo que tinha profundo conhecimento de onde ele tinha vindo, da casta que representava dentro do judaísmo, ele exercia toda essa força, toda a vontade naquilo que ele acreditava. Ele era profundo conhecedor das leis mosaicas. E ele se transformou num perseguidor implacável dos cristãos. Até um dia, e o Emmanuel fala sobre isso aqui também, e esse está muito bem contado nesse livro, que ele estava indo prender Ananias na cidade distante de Jerusalém. Ele tinha uma ordem escrita do Sinédrio para cumprir a prisão, para levar Ananias, que era um dos discípulos do Cristo, um dos divulgadores do Evangelho, preso provavelmente para ser executado, assim como Estevão, que está no livro, foi executado, apedrejado por Paulo. E nesse momento ele cai, praticamente fica cego, e aí ele, para ter a visão
do mestre do corpo espiritual de Jesus, ele precisou perder a visão física. Ele cai cego e Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse momento, com aquela mesma fibra, com aquele homem resoluto, com aquele homem baseado naquilo que ele acreditava, na força do que ele tinha, naquele momento ele perguntou o que ele deveria fazer. O que queres que eu faça? E aí foi dada a recomendação que ele entrasse em Damasco e que ele ficasse numa pousada à rua direita. E Jesus, isso está contado também em Atos do Apóstolo, pede a Ananias, a quem ele ia perseguir, a quem ele ia prender, que fosse até a rua direita, colocasse a mão sobre os olhos dele, aquelas escamas caíssem e Saulo pudesse voltar a ver. Então, a partir daquele momento, toda aquela força, toda aquela energia, toda aquela visão que ele tinha, toda a capacidade que ele tinha, ele colocou a serviço do Cristo. Ele colocou a serviço da divulgação da Boa Nova. Quanto mais ele apanhava, quanto mais ele era chicoteado, foi dado como um morto, jogado sobre um monturo para ser comido pelos abutres, quanto mais ele era agredido do ponto de vista da matéria, do mundo físico, mais ele se rejubilava, mais ele se transformava nesse prisioneiro do Senhor. Por isso que ele começa dizendo aqui: eu que estou preso ao Senhor, que andeis como é digno, dizendo aos outros, que vocês andem nessa dignidade desta vocação. E aí eu até fui buscar a primeira palavra de obediência, né, no sentido que normalmente a gente conhece, que é a ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil, que normalmente para nós que temos o orgulho, que temos a vaidade, que temos o egoísmo, é muito difícil a gente obedecer a algo, principalmente se a gente não acredita que aquilo tem alguma relação de autoridade. Talvez a palavra mais importante desse que eu fui buscar aqui no dicionário sobre obediência é autoridade, domínio, mando. Então, existe uma força, existe uma autoridade em nós, que é essa conexão que nós temos com o mundo espiritual. Esse Cristo que existe dentro de nós. Essa luz crística que muitas vezes a gente renega para ficar com aquilo que é passageiro. Então nós somos presos às vezes dos nossos preconceitos. Nós estamos presos muitas vezes nos nossos desejos, nas nossas vontades, né? A filosofia trabalha muito essa questão. Às vezes a gente pensa, não, eu sou livre. Eu desejo, a liberdade para mim é fazer tudo o que eu quero. Não, se você faz ou deseja fazer tudo o que você quer, você, na verdade, passa a ser prisioneiro dos seus desejos. E, normalmente, esses desejos são desejos temporários, são desejos que vão trazer a você algum tipo de sorvete, algum tipo de doce, algum tipo de benefício que é passageiro, abrindo mão dessa verdadeira liberdade que esse Espírito, como Saulo, a partir de Paulo, como ele adquiriu, estando desta forma, como ele diz aqui, vocacionado. A vocação aqui, que muita gente pensa, não é essa vocação religiosa, não é você ter uma religião, não é você ir para a sua igreja ou vir para o centro. A vocação aqui, eu fui buscar também lá no dicionário, que ele traz aqui, ó, é um termo derivado do verbo latino vocare, que significa chamar. Portanto, é chamado, é convite, é apelo. Então a gente pode pensar aqui que no fundo o que Paulo estava dizendo aqui é que nós fomos vocacionados do ponto de vista espiritual para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, nós estamos presos aqui nesse mundo da matéria, presos num corpo físico, porque nós somos espíritos, aí nós estamos falando de prisão e liberdade, para que nós possamos fazer aquilo que é da nossa essência, que é da nossa vocação, que é buscar a nossa melhoria como espíritos
vivendo na matéria, relacionando um com o outro, no dia a dia, na sua casa, no trabalho, no seu emprego, no trânsito, na sua igreja, fora dela, em qualquer lugar que você estiver, você está sendo convidado, você tem essa vocação, que é essa tendência, que é essa possibilidade de crescimento em direção à vida espiritual, em direção aos bons sentimentos, do desenvolvimento da fraternidade, da amizade, do respeito, da consideração, da benevolência, do perdão, da indulgência. É como se a luz do Cristo, que é a luz de Deus, ela está convidando a nós o tempo inteiro a encontrarmos essa nossa vocação espiritual, que é basicamente a vocação para a nossa evolução espiritual. Cada um no seu tempo, dentro da sua possibilidade, dentro da sua condição. Ninguém precisa forçar nada. Ninguém precisa ter necessidade de correr. Não, a natureza não dá salto, a nossa evolução também não dá salto. Ela vai acontecer de forma bem gradual. Então, posto isso, eu acho que fica mais fácil para a gente compreender, como eu trouxe aí um pouquinho a música, para a gente compreender que, na verdade, o que ele está falando aqui, o apóstolo, é justamente do amor. E essas são as maiores dificuldades que talvez a gente tenha, seja definir o amor. Porque nós talvez sejamos muito mais capazes de sentir no nosso coração do que dizer do que é o amor. Porque se você perguntar assim, por que eu amo fulano? Talvez você vai encontrar um monte de coisas que são desse campo da matéria. Mas se você abstrair-se de tudo isso, você vai perceber a sua vontade de estar com essa pessoa, a ligação, a comunhão de pensamento e de sentimento do que esta pessoa é. Às vezes ela nem faz tanta coisa assim para ter esse amor, mas você simplesmente sente. Isso a gente pode observar, inclusive, na criança. A criança, se você perguntar para uma criança por que ela ama a mãe, ou se a mãe a ama, ela nem vai ter dúvida, ela não vai fazer esse tipo de pergunta, porque ela simplesmente sente. Então, vou começar lá do Emmanuel, porque o nosso tempo, o nosso relógio aqui parece que ele não está muito bom. Eu espero que ele não esteja bem mesmo, senão já... Nossa Senhora, está na hora. Na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo da sabedoria. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Que na lição do Evangelho, a gente tem que olhar, mesmo olhando sobre o prisma humano, nós temos que entender o conteúdo soberano, que é espiritual, que essa mensagem nos traz. Segue o Emmanuel. No versículo sobre nossa atenção, que é esse que a gente acabou de ler, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Então ele traz aí o que seria esse conceito da humildade. Muitas vezes a gente imagina que o conceito da humildade, ele é uma pessoa muito humilde, é aquele que tem pouca condição material. A gente gosta às vezes de usar esse conceito. Na verdade, a gente pode encontrar pessoas que têm pouca condição material, financeira, e que às vezes são extremamente orgulhosos, às vezes são extremamente vaidosos. Então eu acredito que um bom conceito da humildade que ele exemplifica é você saber aquilo que você é. Humus significa terra. É você saber que você está sempre aberto ao aprendizado. É você saber que você sabe alguma coisa. Você tem 20, 30 anos desenvolvendo, estudando dentro de uma determinada profissão. Então você tem uma bagagem, você tem um conhecimento. Ser humilde não é dizer, não, eu não sei nada sobre isso. Não. Ser humilde é dizer, eu conheço alguma coisa sobre essa matéria, mas eu posso aprender mais. Então é aquele que se coloca na condição sempre de troca, na condição de aprendiz. E eu acho que isso que o apóstolo fez durante todo o tempo. Então vamos lá. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Por que então ele fala isso? Porque do ponto de vista espiritual, a verdadeira evolução espiritual
que a gente pode observar que os espíritos colocam nas obras espíritas é aquele que serve, mas não serve por obrigação. Não serve porque ele está sendo oprimido. Ele não serve porque ele está ganhando alguma coisa. Ele serve desinteressadamente. É servir, como está na música lá, né? É servir sem nenhum interesse, né? É servir sem que haja nenhuma razão específica para isso. Então, quanto mais evoluído é o espírito, que eu não sei o que é isso, mas é o que eles nos dizem, mais ele tem essa capacidade de servir, e ele serve por amor. Ele não serve por nenhuma outra razão. Ele é um servidor, e Jesus também falou sobre isso: quem quiser ser o maior, que seja o primeiro servidor. Então, continuando o Emmanuel, ele diz assim, ó: aquele homem sábio e vigoroso que se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Então veja, ele era um doutor da lei, um juiz, ele tinha cargo, ele tinha mando, ele tinha salário, ele tinha uma família, que ele era de Tarso, por isso que o nome era Saulo de Tarso. E ele não chegou, na hora que Jesus apareceu para ele, porque Jesus fala lá para Ananias ir curar ele, e diz que esse era um vaso escolhido por mim. Jesus fala para Ananias, isso está no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, e que através dele Jesus faria muito nesse plano físico. Então, ele naquele momento, ele não colocou condições para Jesus. Ele não falou: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho ali um certo patrimônio, eu tenho um salário, então eu vou ali ver se eu consigo negociar. Não. Simplesmente a partir do momento que ele compreendeu e ele viu espiritualmente que existia uma vida espiritual e que aquela perseguição que ele fazia não tinha sentido, ele se rendeu incondicionalmente. O que isso significa então para nós, né? Significa que a gente deve abandonar a nossa vida, da nossa tarefa, dos nossos deveres perante a família, perante a sociedade? Não, não é esse o significado, né? A gente está falando aqui de um espírito de altíssima hierarquia que Jesus já provavelmente escolheu ele muito antes de acontecer esses fatos aqui, mas que ele poderia ter simplesmente dito: eu vou deixar tudo que eu tenho, vou deixar o poder que eu tenho, vou deixar toda a condição para seguir esse carpinteiro, esse nazareno, como ele falava antes, né? Que ele ficava muito irritado, até pela questão da noiva que ele acabou perdendo, que depois ficou doente e faleceu, que era Abigail. Ele falava: não é possível, esse carpinteiro me persegue, né? Porque para todos os lugares que ele olhava, para todos os lugares que ele via, ele sempre estava em volta com os seguidores de Jesus. E quanto mais ele tentava debater, quanto mais ele tentava perseguir, mais eles cresciam em espírito. E isso também foi algo que impressionou lá no início. Os cristãos inicialmente eram jogados lá nas arenas aos leões, eram decapitados, eram crucificados, e ao invés disso fazer com que eles se amedrontassem, os cristãos foram só aumentando de tamanho, né? Só de número. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava na intriga judaica. Aqui a gente precisa contextualizar. Provavelmente quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava na prisão física, ele era prisioneiro dos romanos. Então, por isso que o Emmanuel traz isso aqui, ó. Então, ele não estava ligado ali mais àquelas questiúnculas humanas, aquelas questões do poder humano, aquelas questões da casta, de discussões teológicas, filosóficas. Aquilo já não tinha mais valor para ele, porque ele já não estava preso mais a essas questões humanas, porque o desenvolvimento dele agora se dava no campo da espiritualidade, do campo íntimo dele, né? Por isso que tem lá um trecho no livro, quando ele está recebendo chibatadas, 38 chibatadas, né? Parece que o grande momento, o maior momento de êxtase dele foi quando ele recebeu essas 38 chibatadas, e ele pensava: o Cristo, que o mestre que não devia, que não fez mal a ninguém, morreu na cruz. 38 chibatadas é nada, é café pequeno, né? Então segue aqui.
Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. É mais ou menos assim. Isso aqui é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Qualquer aspecto que não está dando certo, que não está acontecendo, que não está legal na vida da gente, a gente fica procurando os culpados, a gente fica apontando os dedos, a gente fica procurando aqueles que a gente vai colocar como os causadores do meu problema. Ah, eu tenho essa dificuldade hoje porque o meu pai não me educou, porque a minha mãe me abandonou quando eu era uma criança. Eu sei que é e deve doer mesmo alguém que foi abandonado, ou alguém que não teve um pai que cumpriu ali aquelas necessidades reais que uma criança tem. Mas isso não justifica onde você está hoje. Isso não justifica você estar sentado, chorando e reclamando da vida, porque se há alguém que tinha motivos para apontar dedos, né, perseguições, era o apóstolo e muitos dos apóstolos. Todos eles, com exceção de João, receberam a pena capital na perda da vida física. Hoje não é necessário mais. Não é necessário nós mortificarmos o nosso corpo, nós perdermos a nossa vida para seguir o Cristo. Precisa matar a nossa vaidade, precisa matar o nosso orgulho, precisa matar o nosso egoísmo, precisa matar a nossa maledicência, a nossa vontade de criar casa, a nossa vontade de apontar o dedo no outro, de achar que o outro é culpado. Então, você vê que, em tese, é muito mais fácil hoje. Ninguém precisa, para ser um seguidor do Cristo, perder a vida como esses cristãos perderam lá no início dessa era cristã. Há um trabalho que eles já fizeram por nós. Então, nós precisamos agora transformar dentro de nós essas prisões que o campo da matéria cria sobre nós. Ah, não, eu não vou naquele almoço porque eu não tenho uma roupa, porque eu não tenho uma sandália adequada. Eu perco a oportunidade de conviver, eu perco a oportunidade de estar com aquelas pessoas, de vivenciar ali uma fraternidade, porque não, eu só poderia ir se eu tivesse uma roupa de gala que estivesse condizente com aquela circunstância, né? Então, são esses preconceitos, estou trazendo coisas muito pequenininhas que a gente nem presta atenção, preconceitos que a gente tem também em relação às religiões. Ah, não, o nosso irmão bandista, eu não aprovo por isso, aquilo. A gente nem conhece, a gente nem sabe como é. A gente tem um trabalho aqui que é relacionado com a Umbanda na sexta-feira, que é a Noite dos Preto Velho, que é um trabalho maravilhoso, de uma amorosidade, de uma energia nesse salão aqui que toca o coração da gente. E às vezes as pessoas têm preconceito contra as outras religiões, principalmente se elas forem aí de matriz africana. Então ele fala, e a gente precisa prestar atenção, quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente desejaria, né, que fosse do meu jeito, da minha forma, a gente tem que perguntar se não é para a gente dar uma rebaixada um pouco nessa nossa vaidade, nesse nosso orgulho e dizer, o que eu posso fazer diferente do que eu venho fazendo para que essa situação mude, né? E não apontar o dedo no outro. Por isso que eu disse logo no início que as coisas são para nós, não são para os outros. Não examina serviços prestados, ou seja, Paulo não foi dizer o que ele já tinha feito. As centenas de comunidades que ele havia montado por onde ele passava, sendo perseguido, levando pedrada, tinha que sair fugido, chegava num outro lugar e não conhecia ninguém, quando ele ia, começava a pregar, aquela força, aquele poder que ele tinha no coração, aquela conexão com o Criador, com Jesus, ele arrumava os amigos, naquela casa começava um núcleo cristão. Essa casa depois recebia 30, 40, 50 pessoas. Tanto que conta o livro que uma das coisas que ele pediu no desencarne dele foi para ver as comunidades que ele tinha criado. As inúmeras comunidades que ele tinha criado ao longo do que era aquele mundo conhecido, estruturado daquela época. Viajando a pé, quando muito tinha alguns barcos que ele conseguia fazer a travessia de uma região para outra. Passando frio, passando fome, né? Não é como hoje que a gente pega um avião aqui, daqui 1h15 a gente está na praia, daqui 10 horas você está no outro continente. Não, era uma situação muito mais complexa. Então ele não lista para a justificativa dele
o rol de trabalhos que ele tinha. E nem sempre a gente é assim. Quando acontece alguma coisa que você considera que aquela pessoa não foi legal, nossa, mas eu já fiz tanto, eu já ajudei tanto essa pessoa e agora eu só recebo isso. Se deixar, a gente vai fazer uma listinha de tudo que a gente já beneficiou a pessoa. Ou não, gente? Né? Então, o evangelho é para nós, para todos nós. Não relaciona lamentações, não reclama. A mesma coisa que a gente está falando aqui desde o início. Não fica reclamando, não fica dando margem para que esse reclame, que é esse pedido, reaconteça. Porque quanto mais a gente reclama, significa que a gente não está aprendendo o que a gente precisa aprender. Porque se eu não precisasse dessa experiência para crescer espiritualmente, para fazer a vocação de transformação moral, eu não estaria mais recebendo essa experiência. Essa experiência, a providência divina não traria mais até mim, porque eu já não preciso dela, porque eu já aprendi o que eu preciso aprender com essa experiência. Então, se não está legal do jeito que eu gostaria, precisamos perguntar para que eu estou novamente vivendo essa experiência, ou esse relacionamento, ou essa dificuldade financeira, ou esse processo familiar, não importa o problema. Eles vêm sempre para nos transformar e para nos colocar em condições melhores. Mesmo que no momento da dor, da dificuldade, a gente não compreenda isso. Sigamos. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Então, o Paulo aqui, essa ordem celestial a gente pode entender, no caso, como essa organização maior. Nós estamos falando de um espírito baluarte que foi escolhido para a divulgação do Evangelho do Cristo. Mas nós podemos fazer isso em nós, dentro da nossa casa. Qual é a missão que Deus deu para você, na sua casa, no campo do seu trabalho? Porque às vezes a gente fica pensando, se não for para ser grande, porque a gente tem a vaidade, né? A gente queria ser grande, mas a gente não queria viver as dificuldades, o trabalho, o treinamento para ser grande. A gente quer o lado do aplauso de quem já está lá em cima. Então esse apóstolo aqui nunca buscou o aplauso, ele nunca buscou o reconhecimento, ele simplesmente fazia. Então nesse caso aqui, a ordem celestial é a providência divina. Se ele estava colocado, se nós estamos colocados nas situações que nós estamos colocados, nós podemos entender que tem uma força espiritual, que tem um Deus bom e justo que nos colocou na melhor possibilidade, na melhor situação que nós poderemos estar. Tanto na dificuldade como na potencialidade, né? Tantas pessoas estão em situações onde o trabalho, o pensamento, o sentimento, mesmo do ponto de vista material, a distribuição que essa pessoa faz de bênçãos é enorme. Imagine um grande empresário que cuida da sua equipe, do seu trabalho, que alimenta uma equipe com 1.000 funcionários, que alimenta uma casa com 5.000 pessoas que são diretamente afetadas pelo trabalho. Esse é um dispensador de bênçãos. Ele está colocado no melhor lugar, que é a providência e a ordem. Existe uma ordem espiritual maior do que o nosso julgamento, que nos coloca nas situações, tendo sempre a providência divina, nos dizendo que é aquilo que você plantou, acrescido da misericórdia. Nunca é só causa e efeito. Então, onde você está é o melhor lugar que a espiritualidade maior decidiu auxiliar e colocar você para a sua vocação de crescimento espiritual. E com bastante tranquilidade. E isso tudo significa o seguinte: então, se existe uma ordem maior, se existe um Deus que é bom e justo, eu posso confiar que é isso que aconteceu também com esse apóstolo, que pode acontecer também conosco. Mesmo que o nosso raciocínio não alcance a visão e o caminho das nossas decisões, mas a gente pode confiar e dizer, eu sei que o caminho é por aqui. Muitas vezes acontece assim as nossas decisões. A gente não sabe explicar por quê.
Às vezes a gente está aqui assistindo uma palestra, está no trabalho, e a gente nem sabe porque nós somos tocados, mas alguma coisa nos tocou, alguma coisa transformou dentro da gente, como aconteceu com muitos desses cristãos, especialmente hoje que eu estou trazendo aqui com o apóstolo Paulo. Então é isso, é saber que existe uma providência divina e que nós podemos confiar nela. Porque se a gente ficar acreditando que somos nós que temos que dar conta de tudo, que somos nós que vamos olhar tudo e coordenar tudo, às vezes nós vamos estar trabalhando contra o fluxo da providência divina. Então, tem partes que são nossas. A nossa obrigação, o nosso dever, a nossa busca por melhoria, por conhecimento, por sabedoria, essa parte é nossa. Mas tem uma parte que tem que encaixar no fluxo do mar, no fluxo da providência divina. E é isso que esse apóstolo também conseguiu fazer. E que vocês também, eu e todos nós, temos família, temos as nossas coisas, também estamos fazendo dentro do nosso mundo, sem querer grandes coisas, não precisamos. Nós temos pequenas tarefas que são do nosso dia a dia que nós podemos executar. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência, anotando-lhe a nobre atitude. Converia lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Então aí é que está um dos pontos também que a gente pode fazer uma reflexão. Tudo que eu trago aqui, gente, é apenas do ponto de vista da reflexão. Cada um deve fazer a sua. Se a gente parasse nas nossas decisões e perguntasse qual é o meu desejo sobre esse aspecto, sobre essa dificuldade, sobre essa situação, e anotar o que eu queria sobre isso. Eu posso fazer essa reflexão. Eu posso fazer isso em oração, eu posso fazer isso numa meditação, eu posso perguntar para Deus qual seria, que seria o segundo passo, qual seria a vontade desse comando maior, qual seria a vontade desse Deus interno que às vezes o meu ego do agora, a minha personalidade da agora está afogando, não está permitindo que essa vontade que é espiritual possa aflorar. Por quê? Porque eu tenho os desejos que são às vezes do pequeno ego, de que o mundo faça tudo para mim, de que as pessoas me obedeçam, de que lá na minha casa tudo aconteça do mesmo jeito. Se não for do meu jeito, não vai acontecer. Então, é muito complexo e difícil no momento de tão, vamos dizer assim, de tanta turbulência no nosso mundo material, e, portanto, isso é reflexo do que está no mundo espiritual, que nós possamos parar, respirar e perguntar qual seria a melhor solução, qual seria a vontade de Deus para essa minha dificuldade. Porque, no mínimo, se eu fizer essa pergunta, no mínimo, a aceitação dessa dificuldade já vai me trazer algum benefício, algum lenitivo, algum refrigério sobre essa situação que às vezes é tão dura e às vezes é tão complexa. Então vamos pensar bastante nisso. Vamos olhar e identificar qual é a vontade da minha personalidade do agora. A minha personalidade do agora quer que todo mundo diga que eu sou perfeito, que eu não faço nada errado. Isso é uma realidade humana, gente? Não. Os humanos normais acertam e erram. Às vezes são capazes de coisas maravilhosas, mas são capazes de cometer erros também complexos e difíceis, que vão trazer consequências futuras para a nossa existência. Por isso que se a gente consultasse a nossa consciência maior, nós deixaríamos de ter muito mais dificuldades no futuro. O problema qual é? É que às vezes, para sorver esse doce, esse benefício rápido, a gente se compromete durante 2, 3, 4 encarnações por decisões equivocadas que nós tomamos, né? Vamos lá para a gente ir para o finalmente. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Então, quando verdadeiramente, intimamente em nós
nós olharmos para o mundo com esses olhos da vida espiritual, né? Quais são os olhos da vida espiritual? Quais são os valores da vida espiritual? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. São os valores do auxílio, da cooperação, da fraternidade. Então, se a gente começasse a partir de hoje, todos nós que estamos nesse pequeno círculo aqui, prestar atenção nesses sentimentos que geram os nossos pensamentos, que geram as nossas palavras, nós poderíamos ser melhores administradores, nós poderíamos estar mais fazendo a vontade do Criador sobre nós. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer sempre. Qual é a vontade do Pai sobre nós, sobre mim nesse momento, nessa circunstância? Então, ele traz aqui essa ideia. Nós somos todos, de alguma forma, representantes de Deus. Aonde? Aonde você foi colocado. No trabalho que você tem, com a sua vocação, com a sua capacidade, a sua inteligência, a sua capacidade de resolver problemas e auxiliar pessoas na matéria. Isso já é um trabalho espiritual. É que a gente, às vezes, pensa que tem que separar isso, né? Não tem. Para finalizar, o último parágrafo do Emmanuel, ele diz assim, imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Então eu grifei aqui essa questão da caverna da impulsividade primitiva. Então, quanto mais impulsivo, quanto mais de supetão eu decidir as coisas da minha vida, mais riscos, mais complexos serão essas respostas que eu vou receber. Por quê? Porque quando nós estamos na impulsividade, tem uma parte animal em nós que acha que o mundo é hostil, que precisamos nos defender o tempo inteiro, que ela vai atuar. E quando essa parte atua, ela afeta o outro negativamente. E quando ela afeta o outro negativamente, eu compro, eu adquiro essa dificuldade para mim no futuro. Claro que é sempre acrescido da misericórdia do Pai, porque Ele quer que eu aprenda, Ele não quer que eu me destrua, Ele não quer que eu fique em frangalhos, Ele quer que eu aprenda que não vale a pena causar essa dor no outro, porque essa dor que eu causo no outro, um dia ela vai ser a minha dor, né? Vocês viram ouvir uma palestra do Haroldo Dutra e ele disse: quem um dia fica atrás e puxa o gatilho, está contratando no futuro estar uma outra experiência na ponta da espingarda. Eu achei duro, mas eu achei interessante, porque é você perceber, você joga a pedra no telhado do outro, um dia o seu telhado será ofendido por pedras, né? Tudo isso nós podemos fazer na leveza, né? Que é o que eu até trouxe aqui, quando eu estava montando esse último slide aqui, servir a essa autoridade maior, interna, que está dentro de nós. Se nós permitirmos acessar esse Deus em nós, se nós permitirmos que essa nossa melhor parte se manifeste, nós vamos manifestar então essa luz crística, porque ela é uma centelha que é dada pelo Criador. De maneira muito leve, de maneira muito simples. Necessariamente essa vocação não precisa ter uma vocação sacerdotal, de uma igreja, de uma religião. Mas se você já prestou atenção, se você já quer sair um pouco da fila do pedinte, se você já percebeu que você, como humano, tem qualidades e defeitos, portanto você pode oferecer já algo, esta casa é uma oportunidade. Os cursos começam agora em fevereiro, outros cuidadores devem ser em março, e assim você já pode um pouco, digamos, colocar essa luz interna sua para manifestar já no plano físico, né? Vamos então para o nosso encerramento, para a gente fazer o nosso tratamento. Vai ser individual ou vai ser coletivo? Individual. Vou apagar essa luz. Vamos respirar bem suave, tranquilo. Vamos dar um tempinho para tudo aquilo que
nós pudemos refletir tudo aquilo que passou pela nossa mente, tudo aquilo que nos tocou, tudo aquilo que pode fazer diferença a partir de hoje nas suas decisões, que isso a partir desse momento então possa já estar incorporado ao seu saber, incorporado ao seu conhecimento, incorporado à sua sabedoria. Então vamos pedir agora nesse momento que você sente bem confortável, que você recolha os seus pés, que você possa respirar bem tranquilo, suave, que você possa abrir os seus olhos e ver essa imagem que está bem aqui dessa água, que tem esse poder, a água tem esse campo da transformação emocional, porque ela pode nos conectar, ela pode nos limpar. E a partir de agora, então, os passistas podem começar a fazer essa transfusão de energia, que é ajuntada com a força desses mentores, desses amigos, e que você também precisa estar receptivo, você precisa abrir o seu campo, você precisa permitir que esta luz, que esses bons fluidos dos mentores possam vir agora sobre a sua cabeça, e que essa luz agora essa luz branca do Cristo possa caminhar a partir do seu coronário, passando por todos os seus chakras, passando por todos os seus centros de força, e essa energia vai agora limpando você até a ponta dos pés, lá pela planta dos seus pés. Novamente agora, essa ação conjunta desses espíritos de luz e dos nossos irmãos encarnados que estão doando o seu tempo, a sua boa vontade, os seus melhores sentimentos, para que essa luz possa fazer em você aquilo que já é possível ser trabalhado, aquilo que é possível ser modificado, aquilo que é possível ser transmutado em termos de energia, em termos de pensamento e em termos de sentimento. Permita que o seu mentor, nesse momento, esteja bem próximo de você. Se você tem alguma questão, se você tem alguma dificuldade, se você busca alguma ajuda, seja humilde. Abra-se nesse momento e peça essa ajuda. Peça esse auxílio, porque quem pede jamais ficará sem esse auxílio. Jamais ficará sem a resposta. Tudo no universo conspira sempre a nosso favor. Pelas leis espirituais, a cooperação é lei espiritual. Que você possa, nesse momento, então, sentir no seu coração essa mudança, essa transformação. Mesmo que a resposta mental, que a resposta do seu intelecto que você desejaria, mesmo que ela não tenha vindo nesse momento, você já sabe, você pode agora abrir mão do seu ego, da sua vontade, do jeito que você queria que fosse, e você pode fazer aquela pergunta de qual seria a vontade do Criador sobre mim nesse momento. Continue a sua respiração bem tranquila, bem suave. Deixe também a confiança tomar conta de você.
Deixe que a sua fé seja fortalecida nesse momento. Há um Deus de amor e bondade, de justiça infinita, que cuida de você, que cuida de cada um de nós. Apenas permita que esses bons espíritos possam estar com você. Agora que você já teve essa oportunidade, vá tomando mais consciência sobre o seu corpo, também através da respiração. Vá percebendo onde você está, percebendo aí o seu fluxo sanguíneo, percebendo a sua pressão arterial. Você pode movimentar suas mãos, seus braços. Você pode tomar consciência do aqui e do agora. Você pode voltar bem lentamente. Você pode abrir os seus olhos. Você pode reconhecer esse ambiente. Você pode sentir todo esse benefício que foi trazido por esses amigos, por esses mentores espirituais. E que você possa agora direcionar esta sua boa vontade, esses seus melhores sentimentos para qualquer pessoa, para qualquer situação que você desejar. Alguém que seja muito ligado ao seu coração, ou alguém que esteja distante, ou alguém que você tenha tido alguma dificuldade. Agora você pode já oferecer o seu melhor através desta pequena movimentação de energia que você está fazendo, porque você é co-criador, você é um filho de Deus e você tem poderes dados pelo Espírito para consagrar. Você tem poderes com a gratidão no seu coração para oferecer o seu melhor para todas as pessoas que estão no seu caminho. E assim então, nós vamos agradecendo a vocês através da oração do Pai Nosso, onde eu peço que nós possamos fazer isso todos juntos, porque essa oração, o nosso Mestre também consagrou ela nesse plano físico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja e assim é. Muito obrigado pela caridade, por vocês me ouvirem. Que Deus abençoe a cada um, que tenhamos um grande ano, cada um de vocês e a nossa comunidade também. Deus abençoe. Vamos com Deus.